Quais são os seus principais medos? Você consegue dizer com bastante tranquilidade? Essa semana, conversando com o meu filho mais velho, 4 anos, 4 para 5 anos, e ele perguntou: papai, qual é o seu medo? Do que você tem medo? Na hora, eu confesso que parece difícil a gente nomear os nossos medos. Do que nós temos medo? Quais são os nossos maiores medos? Mas não é difícil, a gente basta fazer algumas pesquisas, e algumas que eu vi rapidamente dizem que de 5 pessoas, 4, dentro de 5, 4 têm medos que de fato atrapalham o seu dia a dia, atrapalham a sua vida. E a lista é enorme, e cada um pode colocar os medos e pode trazer os medos no coração. O medo às vezes de não conseguir sustentar os filhos, o medo de alguma doença, o medo do que as pessoas vão dizer de nós, da crítica, o medo da morte, enfim, quais são os nossos medos? Quais são os seus medos? E nesse sentido eu olho para o Salmo 27, porque Davi aqui nesse texto, e por isso que eu trago para a gente conversar e refletir, ele começa com um versículo muito forte, talvez para nós, dizer isso. Ele fala assim: o Senhor, Deus, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Parece ousado do rei Davi dizer essas palavras, que por mais que ele tenha o Deus, Yahweh, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, como seu Senhor, que é a luz e a salvação, é possível a gente poder dizer: olha, por causa que Ele é meu Senhor, eu não tenho medo de nada? Será que na verdade Ele está sendo sincero ao dizer essas palavras? Como é que a gente pode também entender essas palavras para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Esse é o convite que eu faço para que juntos a gente possa meditar. O Senhor é o nosso Deus, Ele nos guia, é a nossa luz e a salvação. Mas de fato nós podemos viver sem medo, sendo esse Deus nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso consolo? Como é que a gente pode entender esse texto e aplicar no nosso coração? O medo não é uma questão específica do nosso momento, do nosso contexto, do nosso tempo. Claro que talvez nós temos medos específicos, contextuais, situações que partem do momento e do lugar onde a gente vive, mas isso já volta desde os tempos bíblicos e, na verdade, desde a queda em pecado. Logo no início, quando o ser humano ele cai em pecado, Adão e Eva transgridem a lei e a vontade de Deus, quando a voz de Deus vai ao encontro deles, eles se escondem porque estão com medo. Estão com medo. Davi conhece esse medo. A gente não sabe qual é o contexto específico que essas palavras elas foram escritas. Em que situação Davi estava para que pudesse dizer com muita convicção e ousadia: não terem medo de nada. Porque a partir do versículo 3, 2 e 3, ele fala que os inimigos estavam cercando e atacando, mas mesmo assim, ele fala assim: não terem medo, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Talvez um momento na vida de Davi seja quando ele enfrenta Golias, o grande Golias. A gente conhece a história. Até foi lançado agora um filme recentemente chamado Davi, e retrata também esse momento. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que Davi, ao chegar nesse campo de batalha contra os filisteus, ele ouve algo, isso chama atenção. Ele fala com os soldados ali no versículo 26, capítulo 17, ele diz assim: afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é este filisteu pagão? E a narrativa, ela continua. Então, Davi vai até Saul e pergunta: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Por um lado, a gente vai perceber aqui que muitos acabaram se afastando ou fugindo por causa de enfrentar, né? E se a gente for olhar para a vida e para quem Davi era, as armaduras nem cabiam no corpo dele. Era um jovem, não tinha preparo para esse momento. Mas ao mesmo tempo ele
ele se enche de confiança e vai ao encontro desse gigante, preparado para as batalhas. E lá no versículo 45, Davi ele coloca de uma forma bem destacada. Ele diz: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Nada em Davi demonstrava que ele venceria essa batalha. Mas ele entregou a sua vida, as suas mãos no Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso, e ali encontrou-se e se sentiu seguro, sem medo. E a gente ouve então o versículo 4, aqui o salmista dizia: a Deus, o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é somente isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Davi não pediu por mais uma coisa, mas ele ressoa o que a gente vai ouvir depois no Evangelho. Apenas uma coisa é necessária: estar na presença do Senhor, confiar as nossas vidas nas mãos do Senhor, estar na sua presença, é estar na sua comunhão. E aqui tem um contraste muito interessante, porque o medo nos afugenta, o medo nos assusta, o medo nos faz nos esconder, mas a confiança, a presença do Senhor, a sua mão cuidadora em nossas vidas, não nos faz fugir, mas nos faz enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, faz desejar estar em comunhão e na casa do bondoso Deus. A gente não pode se iludir que todos nós, de alguma maneira ou de outra, passamos por situações de medos e aflições. Pessoas com muita instrução, pessoas com menos instruções, pessoas com mais posses, pessoas com menos posses. Todos nós temos algum tipo de situação onde nós, de fato, perdemos o chão e ficamos com medo. A pergunta, e até se você ficou até esse momento para assistir esse vídeo, conversar e refletir sobre esse tema, mas, pessoal, como é que o salmista nos ajuda a vencer os medos? Como é que eu consigo lidar com eles? A pergunta não é tanto como vencer os medos, ou, na verdade, está quem vence esses medos por nós. Porque no versículo 7 nós ouvimos justamente essa expressão de oração: ó Senhor, ouve quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tem um detalhe nesse texto que para mim é muito, muito interessante. A partir do versículo 8 e 9, eu quero ler para você, que diz assim: tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. E no versículo 9 diz, não te escondas de mim. Interessante, não te escondas de mim. Dependente da tradução que você está usando, eu estou usando aqui a nova linguagem de hoje, NTLH, mas qualquer tradução vai trazer um aspecto que vai chamar a atenção. E essa é uma dica que eu faço particularmente. Não fico somente com uma tradução. Na verdade, a gente busca sempre olhar para o original. Mas no nosso dia a dia, nem sempre a gente tem o tempo necessário para olhar o original e a gente quer fazer uma leitura também devocional. A gente pode colocar duas traduções, uma ao lado da outra. E a Nova Almeida tem um detalhe interessante. Ele fala assim, não te escondas de mim, não te escondas, ó Senhor, a tua face. Isso é interessante, né? Porque a gente pode estar na presença de alguém, mas ela está de costas para nós. Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina que eu inicio esse vídeo de costas para vocês. Estou falando com vocês, estou gesticulando, mas vocês não estão enxergando os meus olhos. De uma certa forma, eu não estou olhando nos olhos de vocês. Será que isso comunica alguma coisa? Vocês vão dizer, não sei o que ele de fato está querendo expressar. E esse é um desafio quando a gente enxerga alguém e ele está na nossa presença, mas se a gente não vê os olhos, a gente não sabe se ele está feliz, se ele está alegre, se está triste, se ele precisa de uma palavra de ânimo, de apoio. É quando ele está diante dos nossos olhos que a gente vai poder também enxergar e vê-lo e perceber a sua necessidade. Então, tem esse detalhe. Acho que o texto ele quer nos trazer essa característica, que o Senhor ele quer com que nós possamos vê-lo face a face, no seu rosto, nos seus olhos. Mas aí entra um outro desafio. E a gente vai acompanhando esse salmo aqui, só vai se intensificando. E no final a gente vai tentar
fechar esses nós aqui, porque Davi, ele fala, não terei medo de nada. E a gente trouxe essa história de Davi com Golias, parece que ele é um super-herói, que ele enfrenta mesmo fora das possibilidades. E agora ele diz assim que deseja estar na presença de Deus. O Senhor, não afaste o teu rosto, a tua face. Mas a gente vai lembrar de inúmeros textos que estar na presença de Deus, ou ver Deus face a face, não era algo, na verdade, permitido, porque ninguém poderia estar na presença de Deus e continuar vivendo. A gente tem inúmeros textos que falam sobre isso. Deixa eu resgatar o lado do Monte Sinai. Quando Deus ele aparece para Moisés. Moisés, o Senhor, deixa eu te ver. E Deus falou assim, não, você não vai me ver, porque você não vai ter a possibilidade de continuar vivendo. Mas eu vou deixar com que você veja as minhas costas. Fica atrás de uma rocha, no meio de uma rachadura, eu vou passar por ela e ali você vai ver as minhas costas. Alguns capítulos depois, Deus então o permite, e diz o texto que não só Moisés, mas outros viram a Deus comer e beber, Êxodo 24:11. Mas com quem que eles estavam? Como é que Moisés então, alguns capítulos antes, não teve a possibilidade de estar na presença de Deus, mas e via apenas as costas, mas agora eles podem sentar e comer com esse Deus? Eles descem, e quando Moisés desce, tem toda essa história de Êxodo 32, do bezerro de ouro, onde eles adoraram com as joias que trouxeram do Egito, e Moisés ele quebra as tábuas da lei de novo, enfim, tem a continuação dessa história, mas o ponto é que Moisés ele desce. E mesmo dentro desse contexto de idolatria, de um mundo pecador, Deus ele quer continuar com que a gente possa estar na presença de Deus face a face, assim como Moisés e outros tiveram a possibilidade, para nós também possamos estar. Ou seja, dentro do seu tabernáculo, dentro da sua igreja. Deus deseja celebrar a sua presença, onde a gente possa vê-lo de fato face a face. É isso que Deus continua desejando para a nossa vida. Esse é o projeto de Deus. Que Ele venha habitar entre nós. É o verbo que se fez carne, que habita entre nós, que carrega os nossos pecados, nos declara perdoados, salvos. Ou seja, nós vemos a face de Deus em Cristo Jesus. E Cristo habita, continua habitando entre nós, porque Ele promete que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós temos como estar na presença de Deus e não sentir medo no momento que nós ouvimos, logo no início do culto, os teus pecados estão perdoados. Nós celebramos o novo nascimento que temos por causa do batismo. Você é filho e filha, por causa do batismo vocês são salvos. E também onde nós somos fortalecidos em nossa fé, na presença verdadeira do pão e do vinho, na presença de Cristo na ceia do Senhor. Ali, Deus está presente. A sua face é revelada no verdadeiro templo, na verdadeira igreja. Ali, como diz Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Nele, Deus se deixa ver, Deus se deixa ouvir, Deus se deixa tocar. Na verdade, é essa presença de Jesus, revelada em Cristo Jesus, que se encarnou e viveu aqui entre nós, que é manifestada, por exemplo, nesse período de Epifania, manifestação de Cristo. É aquilo que João, logo no capítulo 1 da sua epístola, ele diz, é sobre essa palavra da vida que nós vimos, ouvimos e tocamos, ou seja, no Jesus ressuscitado, que agora nós testemunhamos. É sobre isso que a igreja manifesta e testemunha essa nova vida na presença desse Deus Todo-Poderoso, que vem ao nosso encontro e nos acolhe os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos. Se a gente olhar para esse salmo como um todo, a gente vai perceber uma dinâmica que faz parte da vida cristã como um todo. No início parece que Davi está ousado, dizendo, olha, não terei medo de nada. Vou estar cercado de exércitos, mas não terei medo de nada. Mas na metade do salmo para frente, a gente já vai perceber outro tom, outras palavras. Ó Senhor, não me rejeites, me ajude, Tu, Senhor, meu libertador, não me deixes, não me abandones. E daí tem essa imagem, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Tu, ó Senhor, não me abandonará. O Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade. E aqui a gente já começa a perceber o tom da vida cristã.
Ou seja, a gente vive dentro dessa tensão da confiança e da dependência. Porque Davi não era um super-herói e por causa que ele era um temente ao Senhor, que ele não tinha dúvidas, não tinha medos. E esse texto que eu trouxe antes justamente não era para fazer a seguinte afirmação: olha, assim como Davi enfrentou seus Golias, você também precisa enfrentar os seus Golias, os seus medos. Porque se você está com Cristo, nada pode trazer ou ter dificuldades no seu coração, na sua vida. Enfim, não, a gente sabe que não é assim. A vida do cristão, ela é simultaneamente justa e pecadora. A gente vive em confiança, dependência, e a gente sabe das nossas angústias e fraquezas, dos nossos medos. Davi sabia disso. Em um certo momento, ele desafiou um Golias fora das probabilidades e se tornou um gigante. Mas teve momentos onde ele era um gigante, era o rei de Israel, e se tornou alguém que caiu em fraqueza profundas com os pequenos de Israel. Na vida do cristão, a gente caminha nessa confiança e dependência. No momento, nós proclamamos a nossa fé com ousadia, mas no outro nós precisamos orar. Orar com confiança, orar com gratidão, orar com humildade, pedir ao Senhor que cuide de cada um de nós, que não nos deixes, que não nos abandones, que nós sozinhos não temos condições de vencer nada, que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E esse é um ponto que eu queria finalizar essa breve reflexão. Esse salmo, ele nos ajuda a olhar na perspectiva da vida cristã. Ela não é uma vida linear, mas ela tem altos e baixos. Na sua vida você tem altos e baixos. E nesse contexto, se estamos com Cristo, não significa que a partir de agora nós não vamos passar por aflições e sofrimentos, muito pelo contrário. Agora, de que maneira o salmista Davi nos ajuda a perceber e a lidar, a vencer os nossos medos? É reconhecer que a gente vive nessa tensão. Estou com medo? Sim. Sim. Às vezes vai ser importante nomear os nossos medos. E às vezes vai ser importante não ter medo de abrir seu coração para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, seu pastor, na sua igreja. Fale dos seus medos, fale das suas angústias, para você poder ouvir a voz de Deus que cuida do seu coração. E ao mesmo tempo, pela ação do Espírito Santo, em fé, a gente vai poder, assim como o salmista Davi fez, nós também fazemos. De quem eu terei medo? De quem eu terei medo? Porque se Cristo está comigo, eu posso, como diz o versículo, posso enfrentar de fato qualquer situação. Não porque eu tenho condições, mas porque Cristo está comigo. Está no meu coração, está na minha vida. E o lugar que Deus nos colocou e aquilo que Deus quer que brote no nosso coração, o desejo de estar na face de Deus, diante do Senhor. E a maneira que Deus nos acolhe é por meio de uma igreja cristã. Que sim, acolhe os nossos medos, nossas aflições, nossas angústias, mas apresenta isso diante daquele que vem e nos resgata, vem e que cobre com a sua justiça, com o seu perdão, com a nova vida. E assim a gente vai vivendo nessa tensão, sim, nomeando as angústias e aflições da vida, mas colocando no lugar certo, em Cristo. E assim continuamente a gente aguarda com grande expectativa, com a espera, com confiança, aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus preservará. Por isso que o salmista ele termina: confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus o Senhor, ou na outra tradução, espere no Senhor, aguarde nele. Coloque as suas vidas nas mãos dele, coloque seus medos, as suas aflições nas mãos do Senhor. Tenha fé, tenha confiança, ele cuida de você. Até aqui a gente refletiu sobre o Salmo 27, uma alegria ter a sua presença, companhia. Eu vou colocar aqui alguma sugestão de vídeos. Esse aqui é uma playlist dos salmos, outros salmos que já foram refletidos, e aqui é um vídeo que vai falar um pouco sobre culto cristão. Deus abençoe e cuide da sua vida.